Bom, vamos continuar falando então da primeira partida, né? Da final do Campeonato Mineiro. O jogo foi no sabadão. Vitória do Atlético por 3-2. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu já até falei, a gente falou na transmissão, falei hoje de manhã de novo. Confusão entre as torcidas e o quão vazio tava o estádio, né? Giovana Oliveira teve lá, mas pra ver a partida, né? Sim. Tava lá de boinha, não tava trabalhando, mas viu muitas das confusões, inclusive mandou vídeos pra gente. O Edivaldo e o Seabra estiveram lá, o Lélio acompanhou pela televisão. Primeiro de tudo, né? Numa final de Campeonato Mineiro, você não ter 10 mil pessoas no estádio. No popular mesmo, viu, Edivaldo Miranda? É paia pra caramba, velho. Não é muito paia, você não ter 10 mil torcedores no estádio, né, Ed? É complicado, né? Mas tem que ver aquela história, porque se fosse colocar mais torcedores no estádio, seria uma maioria de atleticanos. O América entendeu que não era o interessante para ele. Aí tem que observar o que vale mais, entendeu? Se é o clube buscar ali criar um ambiente mais propício para ele ou criar um ambiente que não é propício para ele, mas bonito para o espetáculo. Mas eu acho que essa que é acho que a gente tem que comentar em cima disso também, entendeu? Sim. Mas eu acho que também tem a questão de ser final de mês, os ingressos não estavam baratos. Aliás, não estavam baratos, não estavam muito caros. Muito caros. Então, assim, era óbvio que o estádio não estaria tão cheio. Nós sabemos muito bem que pelo lado do América aconteceu as promoções, né, de acesso do sócio triplo, o que ajuda demais para os torcedores americanos, mas para torcedores do Atlético não ajuda em nada, porque em contrapartida os ingressos estavam extremamente caros, o que atrapalha muito. Final de mês, todo mundo sabe como está a situação financeira de todo mundo. Será que vendeu todos os ingressos disponíveis para torcida do Atlético? Eu acho que não, viu? Eu acho que a crítica tem que ser muito em cima disso aí, porque pelo que eu acompanho da média de público do América, dentro normal daquilo que ele oferece, o América manteve o padrão. Ué, sim, beleza, do Atlético mas não foi. Mas com esse preço que tava aí também, que o América trabalhou com ele, tá normal? Não, de maneira alguma, não considero normal, então não tem como criticar também o torcedor que não comprou o ingresso, né? Não, sem dúvida. Eu acho vergonhoso a gente ver uma final de Campeonato Mineiro com 7.400 pessoas. Sim. Eu acho isso uma vergonha, um negócio, pra mim é o fechamento de um campeonato que a gente já falou isso aqui várias vezes, já opinamos sobre isso. Nesses moldes atuais do Campeonato Mineiro, eu não vejo nenhum sentido dele existir. Eu acho que o preço de ingresso não tá sendo caro, não é só no Campeonato Mineiro, é no Brasileiro, é na Libertadores. Acabou, infelizmente, aquela história de preço popular para pessoa normal ir no estádio. Hoje é só a elite que vai. O cara que é pobre não tem praticamente dinheiro mesmo, não. Porque o ingresso é caro, ele tem que, pra parar no estádio de futebol, Rafa sabe muito bem, eu ia falar uma outra palavra aqui que é um palavrão. É uma dificuldade tremenda. Você chega ali na rua ali, a gente acompanha os torcedores. Vai flanelinha cercando pra tudo enquanto é lado. Chega lá, a bebida tá cara, o suco tá caro, a Coca-Cola tá caro, o churrasquinho tá caro, fortuna, pipoca tá tudo caro. Além do preço do ingresso nesse preço. Então, infelizmente, gente, isso já acabou. A gente luta por isso, mas isso já acabou. Eu fui comprar um salgado esses dias, um salgado normal. Tava R$13. R$13. Eu fiquei assim, gente, que é isso, cara? Não, já cansei de falar aqui de preço de cerveja, eu acho absurdo o que acontece dentro do estádio. Agora, o torcedor já tá acostumado com o que acontece normalmente. Aí chega na hora da final, os preços vão lá pra cima. Aí, peraí, nós tínhamos a Independência sábado, 2 setores fechados. Sim. Numa final de campeonato, 2 setores completamente fechados, tanto que chegou num ponto que o Marconi, o Salum e tal foram assistir o jogo, os 3 lá, 3 pessoas num setor. Eles sempre vão pra lá. Porque o setor estava fechado. Numa final de campeonato. Pelo amor de Deus. Eu entendo muito o América seguir essa linha de sempre contra times com maiores torcidas, querer fazer dinheiro, né? Então colocar ingresso extremamente caro para a torcida adversária, mas o América já está em outro patamar. O América é um time da Série A, acabou de vender o Arthur por 38 milhões de reais, que vai dar aproximadamente aí. Tem dinheiro, já tem caixa para isso, para segurar. E a forma que tá fazendo é sem condições. Não só América, Atlético também. Foram vendidos até agora, Libertadores, 32 mil ingressos apenas. Eu falo apenas porque o ingresso tá extremamente caro. E sabemos muito bem que se tivesse um preço mais acessível, já teria esgotado, desde sábado, quando acabou o jogo do Mineiro. É complicado. Diga lá, Lelão. Assim, é caro, né? Mas tem gente que paga caro pra ver Gustavo Lima,
Tem gente que paga caro pra ver, como é que é o nome daquele pagode que tem aí no Mineirão? Samba Prime. Pode ser. Mas é Open Bar e Open Food, sabe? Tem setores. Não. Tem setores que Open Bar e Open Food fica muito mais barato. Beleza, mas paga caro, mas menos de R$100 não é. Não. Ou é? Não é, não. Mas aí é com então cerveja e com comida. Beleza, então tá bom. E a torcida do Atlético, eu entendo, também achei o ingresso muito caro, né? E o torcedor, de repente, não quer encher os cofres do clube adversário. Mas só para lembrar, no sábado, no Maracanã, tivemos a primeira partida entre Flamengo e Fluminense, 65 mil pessoas e uma arrecadação de quase 5 milhões de reais. Então, também é o seguinte, não adianta a gente ficar aqui querendo que o Atlético peite o Flamengo, com um time forte. Tem como. O Flamengo arrecadou R$1 bilhão no ano passado. Tá certo? Então, vamos parar e falar, chegar em terceiro, em quarto já vai ser um título. Porque, economicamente, realmente vai ficar difícil. Eu tô até curioso para saber, eu não sei quanto que custa o ingresso para quarta-feira, mas aí é o espetáculo. É uma competição internacional e aí realmente não tem como. Ingresso a R$20, gente, pode até existir. Atlético e Tombense, Atlético e Ipatinga, o preço é esse. Agora, um jogo de Libertadores, né? É um jogo em que você, além da bilheteria, hoje você conta com a premiação de bônus que a Sul-Americana tá dando de $300 mil por vitória. E é tudo importante, é tudo caixa pro clube. E lembrando, né, que o Atlético não tá nadando em dinheiro. Eu entendo a dificuldade do torcedor, mas realmente não dá para ficar chorando, porque se quiser o ingresso barato, vai ter um time também barato. A verdade é essa. Não tem jeito. Ô Lélio, você falou dos ingressos pro jogo contra o Libertad. A venda começou na quinta-feira passada. E aí com aquelas preferências de compra e descontos para quem é sócio Galo na veia. E os valores, Lelão, começaram a partir de R$64,50. Tá bom. Pro setor amarelo superior e inferior, que é o portão C, e também pro R$64,50 pro laranja superior ou inferior. O Galo Forte Vingador dá um desconto um pouquinho maior que o Galo na Veia Black. Por exemplo, você é sócio, eu não sou. Eu pagaria quanto desse ingresso que vale 64? 120? Preço cheio? Deixa eu achar aqui pro senhor, viu, seu Lélio Gustavo? Mas, ô Seabra, você acha que eu tô exagerando ou não? Em qual parte? Não, de todas. Todas. Não acho não, né? Não acho não. Acho que é isso mesmo. A gente vê pra Libertadores agora, já tem, se eu não me engano, 30 mil ingressos vendidos. 32. A Giovana falou 32. Isso. 32 mil ingressos vendidos pra quinta-feira. Então, o preço tá um preço dentro do esperado. Né? Eu não acho não. Acho que tá muito caro. Todos esses clubes colocam caríssimos, falo todos, no geral, Flamengo, Atlético, Cruzeiro, América, todos, porque todo mundo sabe que a verdadeira torcida é o povão, que não tem dinheiro suficiente pra conseguir. Gente, me desculpa, mas você pagar aí R$200 pra ir um jogo, isso fica aí um quarto de um salário mínimo. É muita coisa. Pra gente continuar nesse debate, mas depois mesmo. Mas Desculpa, é mesmo. Lélio, pode ir. Desculpa, Edvaldo, mas é mesmo, mas só que seja bem-vindo ao século XXI e seja bem-vindo à era do sócio torcedor. Por isso que eu pedi o preço cheio pro Rafa, né? E ele me deu primeiro o preço que é praticado para quem tem o sócio torcedor, que é de R$64. Para quem não tem, é 200. Agora, isso aí não é hoje que aconteceu. A limpeza social nos estádios do Brasil é desde 2012. Só não enxerga quem não quer enxergar. Desde que foram feitas as arenas aqui no país. Acabou. O povão, esse aí, foi simplesmente dizimado. Agora, a chance dele ir é num jogo de campeonato estadual, porque campeonato brasileiro, Libertadores, que difícil. Copa do Brasil tem uma chance tipo essa terceira fase agora, porque quando vierem aí as oitavas de final, por exemplo, já era também, porque fica tudo caro. E há muitos anos,
Eu ouvi, da boca de um presidente, eu estava entrevistando esse presidente de um dos 3 grandes clubes de Belo Horizonte, não vou falar quem aqui para não lembrar disso agora, mas a frase foi a seguinte: futebol é caro e futebol é para quem tem dinheiro. A ideia é colocar no estádio quem tem dinheiro e quem não tem vai pagar pay-per-view ou vai assistir onde quiser. Eu ouvi isso da boca de um presidente. Até pay-per-view tá caro hoje. Até o pay-per-view é caro. Então, a ideia é justamente essa. E se vocês forem pensar nesse ponto de vista democrático do futebol, nem o pay-per-view mais, o cara, na verdade, o povo só vê o povo mesmo, a massa só vê mesmo porque tem os gatos. Gato net, é isso. Se não fosse isso, acho que o cara consegue pagar R$400 de uma TV por assinatura. Além do mais, para piorar ainda mais, que é o futuro chegando, mas acaba que tira essa parte democrática do futebol, o streaming. O cara vai ter condição de pagar o streaming? Outra, tem lugar que nem internet pega. Isso é falando do ponto de vista do povo. Nós vamos ter jogos de maneira geral, aí, por exemplo. Agora, tem lugar que não tem nem 4G, Seabra. A Paula Coura já fez uma matéria aqui sobre isso, sobre idosos mexendo com streaming. Eu tenho meu pai em casa, meu pai tem 80 anos. Meu pai não consegue acessar todos os streams que tem. Igual, eu gosto muito do Manchester United. O jogo é no stream do Star Plus. Ele não consegue acessar. E isso é a coisa mais normal que tem. E assim, caríssimo, tudo muito caro, ingresso caro. Gente, realmente é triste ver isso acontecer. Eu lembro que numa época, os conhecidos meus pagavam R$130 para ir em todos os jogos em casa do time que torcia. E o time foi campeão na época, e assim, R$130 para ir em todos os jogos do mês. Era super barato, se você fazer as contas. Agora, cara, você tem que pagar quase que R$100 ainda a mais no valor de ingresso. É sacanagem. E quem tá nos ouvindo aqui, viu, Rafael? O Emerson Rodrigues sabe o caminho do gol. Abraço pro grande Emerson. Falou que realmente ele tem razão. O ingresso é caro porque os clubes querem forçar o torcedor a virar sócio, né? Ué. Tem razão. É isso. É simples. Agora, eu tô louco pra falar da bola que o Atlético não tá jogando, né? Então vamos falar, Lelão, sabe por quê? Eu gravei um vídeo com o Fred Jota fazendo uma análise sobre a final do Mineiro. E eu e o Fred falávamos que o América era ligeiramente favorito. Assim, diferença pequena, mas era favorito. Lélio Gustavo tá falando isso desde que a final foi definida. Seria América e Atlético. Seabra também falou o quê? Que eu coloquei o Atlético ligeiramente favorito, desde que o Atlético conseguisse jogar o que não jogou, né? Aqueles 45 minutos, por exemplo, o segundo tempo contra o Milionários do Mineirão. Ou seja, se o Atlético conseguisse fazer aquilo, pra mim ele seria favorito. E não foi o caso. Não foi o caso, não jogou. Então, pra vocês verem que, assim, te decepcionou porque o Atlético não jogou aquilo que você esperava pra ser o favorito, na sua opinião? Sim. E o América, que a gente achou que fosse dar testa, no sentido de bater de frente, fazer um jogo mais igual com o Atlético desde o início, demorou pra engrenar na partida, né, senhores? Porque o América, em 2 chegadas do Atlético, o Atlético acha os gols e o Coelho, depois de um tempo que foi começar a se restabelecer ali dentro do jogo, né, Sérgio? O Mancini até falou depois do jogo sobre os gols do Atlético e disse que o Atlético fez os 3 gols em jogadas individuais. Não, ele fez os 2 primeiros gols em jogadas individuais. O terceiro gol foi um gol trabalhado, Hulk, Paulinho e tal. Sim. Até aí tudo bem. Mas eu não achei, eu acho que foi um bom jogo. Eu gostei da partida, eu acho que foi um jogo com muitos gols, com pênalti perdido, com muitas emoções que acontecem durante um clássico, assim, muita coisa positiva. Agora, obviamente que a gente esperava que esse time do Atlético, que a gente sabe que pode render, que ele jogasse muito mais do que, aliás, nós estamos esperando isso há quanto tempo, né? Nós estamos esperando o Atlético jogar aqueles 45, toda hora tem que citar os 45 minutos do jogo contra o Milionário, porque foi foram os 45 minutos que o Atlético melhor jogou até agora. E o América, dentro da sua possibilidade, conseguiu fazer os 2 gols em jogadas também do Benítez, aí, Aloysio e tal, né? Dando passe, mas vamos falar também daqui a pouco se foi falha, se não foi, do Everson, jogada individual, mas eu esperava até mais também, viu, Lélio? Eu esperava das 2 equipes eu esperava mais. Mas eu achei que foi um bom jogo, um jogo dentro dessa possibilidade, mesmo esperando mais, um jogo com emoção, viu? Foi um jogo com 5 gols, né? Então, de todo ruim, o jogo não foi. Mas, na minha opinião, tecnicamente, sim, foi um jogo decepcionante, né? Eu só vou discordar de um ponto aí de você, Seabra.
Esse primeiro gol aí é uma jogada forte que o Atlético tem. É o lançamento do Maurício, né? É uma ligação direta, né? Não deixa de ser uma jogada que o Atlético tem insistido e muito na temporada, e não foi a primeira vez que um zagueiro cria uma jogada de gol. Só a gente se lembrar do primeiro jogo contra o Milionários lá na Colômbia, é um passe que vem da defesa do Gemerson, mas o Atlético tentou ali, né? O Cudê, por exemplo, pelo menos tentou modificar, colocando Pavon, colocando Johan, dando um pouco de vida, né, ao setor ofensivo. O Atlético conseguiu fazer os 2 gols, né, em 3 finalizações que ele teve no primeiro tempo, mas, por exemplo, na etapa complementar, mexe daqui e dali, com um jogador a mais, ele não foi em nenhum momento um time incisivo. Ele consegue uma pequena pressão no final, quando teve uma bola na trave do Paulinho, a bola estava ali, mas o América ainda conseguia contra-atacar e saiu o gol no final do jogo. Mas o Atlético, ele vai de uma certa maneira me preocupando pelo elenco que tem. A gente esperava ver mais, né? E esse mais, ele, né, não aparece. A gente já está em abril. Será que dá para colocar o Atlético como candidato a tudo? É claro, né? Que em 2021 o time vai melhorar somente em junho, julho, né? No jogo contra o River Plate, já pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Será que o Cudê vai conseguir realmente fazer esse time jogar? Eu ainda acho o Atlético muito morno, com um excesso de passes laterais. O time não é uma equipe que joga pra frente o tempo inteiro, então cozinha muito o jogo, né? E isso aí tem me deixado realmente muito preocupado até aqui, viu, Rafa? É isso, é o futebol de toquinho pro lado do Atlético na análise do Lélio Gustavo. Diga, Seabra. Só por falar em questão de toque, o Lélio lembrou de toque, passe e tal. Uma coisa que a gente falou muito na jornada durante o nosso show de esportes, né? Eu falei várias vezes disso. O América tem, principalmente na força do coletivo, né? Uma das principais qualidades. O América sai rápido, toca rápido, muito passe lateral e todo mundo avançando. O América estava errando muito passe. Principalmente o primeiro tempo, foi uma coisa horrorosa, foi um festival de passes errados. O América tentando sair rápido, erra passe, tentando sair rápido, erra passe. Aí perdeu o principal que ele tem, que é o entrosamento e a força para sair rápido pro ataque, né? E nos 2 momentos que o América conseguiu botar a bola no chão, vieram os baldes de água fria, porque, né, depois de ter tomado o primeiro gol, ele começou a se organizar para chegar à frente. Aí veio o gol do Johan naquela falha de marcação ali no meio campo, e no segundo tempo, quando voltou muito melhor, fez o gol de empate. Na sequência veio aquela jogada em que o Marlon precisou tirar o gol, salvar o gol e colocar a mão na bola, e na sequência o pênalti que o Hulk perdeu. O Marlon, na verdade, trocou, né? Ele trocou Exato. o gol do Atlético pela expulsão dele, porque era o gol do Paulinho, né? Não tem dúvida. Sim. Que a bola entraria. Ali até eu, né? O Cavicchioli já estava caído, o Paulinho só ia completar de cabeça e ia fazer o gol, e o Marlon tirou e acabou dando certo, né? Porque o Cavicchioli ele falou que faria de novo, se fosse preciso. Mas isso aí a gente até lembrou de Luiz Soares, né? O Luiz Soares fez isso também, acabou o goleiro do Uruguai defendendo também. Faz parte do jogo, né? Agora, o América tomou um gol no primeiro minuto e no último minuto. Foi mesmo. Aí fica complicado, né? Falando dos gols agora, você achou falha do Cavicchioli nos 2 primeiros gols do Atlético, Lélio Gustavo? Não, eu achei que o Johan bateu muito bem na bola, e o tiro do Pavon foi um chute até surpreendente, né? E de canhota, e ali não tinha pega, não. Eu achei falha do Everson. Aí eu achei falha. Bom, se bem que a gente tá falando do América, do Matheus Cavicchioli, eu não achei falha em nenhum desses 2 gols, não. Eu também não achei falha do Cavicchioli, não, e apesar da galera ter imputado a ele a responsabilidade pelos 2 gols, o cara vai lá e pega um pênalti, se redime na segunda etapa, né? Mas o lance do Everson, pra mim, sim, esse foi falha. Porque, bicho, a bola pega uma curva, verdade, mas ele já tenta se antecipar, mas ele vai muito pra direita da meta, e quando se assusta, a bola tá vindo na outra direção. Se ele fica parado onde ele tá, a bola bate no peito dele. Ele até, depois do jogo, em entrevista pra Giovana Pires, ele reconheceu isso. Ele falou, olha, não vou falar que foi um frango, né? Uma coisa horrorosa e tal,
Mas era uma bola defensável, claro, sem dúvida. Como o Rafa falou, se ele ficasse parado, ele encaixava a bola e saia jogando. A bola foi no meio do gol. Agora, a bola faz uma curva enorme também. Então ele tentou se antecipar e a bola fez a curva. Quando ele até relatou isso na entrevista pra Giovana, quando ele viu a curva da bola e tentou voltar, tava no ar, já era. Mas que a bola foi no meio do gol, né? Isso que é complicado. Giovana, você tava atrás do gol na hora desse gol do Benítez, né? Foi, nossa, que golaço, a curva que ela faz também é algo impressionante, né? E a gente sabe já da potência do Benítez. Edivaldo, que mais fala sobre o Benítez aqui, conhece muito bem sobre o jogador, já sabemos ali. É a sacanagem esse gol. Mas eu consegui ver mais ou menos esse gol, Rafa, lá presencialmente, porque tava dando umas confusões. Na hora do gol já tava rolando a tal da confusão, então, né, assim, né? Atrás do gol, naquela torcida mista? Sim, eu estava lá. Pois Aliás, é. o Salum falou muito sobre isso. Foi justamente o ponto em que o Salum pediu desculpas para a torcida do América. A federação procurou, né, dizendo que ia levar convidados e no final das contas, nas palavras do Salum, levou torcedores do Atlético e aí teve confusão porque em vários momentos a galera lá de cima jogou copo, enfim, copo com água, com cerveja na torcida do América que estava logo abaixo ali naquele setor onde foram retiradas as cadeiras. Foi um mix, né? Foi um mix de pessoas de baixo jogando coisas pra cima, pessoas de cima jogando coisa pra baixo. Mas realmente eu estava lá no setor misto e eu posso falar que eu vi apenas 2 pessoas com a camisa do América. O restante, apenas torcedores com a camisa do Atlético, só. E isso assim, tinham também outras pessoas ali, colegas que foram convidados, até alguns jornalistas também, né, Giovana? Sim, sim. Mas dos torcedores mesmo que a federação convidou, a maioria de torcedores do Atlético. E aí, né, gente, qual era a chance de não dar confusão, né? Assim, teoricamente. Qual era a chance, né? Rafa, teoricamente, é aquilo que a gente falava no final da semana passada, o Lélio até falou sobre isso também, nós precisamos ser um pouco civilizados, né? Assim, se tem um setor misto, ele já funcionou na Espanha, ele já funcionou em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, já funcionou pra tudo que é lá. Por que não funcionar aqui? E nós não estamos falando nem de Cruzeiro e Atlético, nós estamos falando de América e Atlético. E teoricamente seria uma coisa mais tranquila, não sei o quê. Mas se o povo não tem civilidade para ficar realmente uma torcida mista nesse ponto, aí realmente pode. E vou te falar uma coisa. E o pior, era torcida mista de convidados. Pois é. Não é nem o cara que comprou ingresso, não, é de convidados. Cadê a ouvidoria da Federação Mineira? Desculpa, viu, Seabra? Não, eu só ia completar, ele já ia passar para vocês justamente sobre isso mesmo, porque tá um tal agora. Só um detalhe, Seabra, só para vocês entenderem isso. Cerca de 700 ingressos para esse setor. É 300, não? O setor cabe 700. Mas eu acho que aí eu 300. tinha ouvido de uma pessoa ligada ao América que o América inicialmente iria vender ingresso para esse setor. Aí eles pediram para reservar. Aí quando o América pensou em vender, tinham restado cerca de 40 ingressos. Aí resolveram não vender. Então eu tinha ouvido de pessoas de dentro do América que era cerca de 700 ingressos para esse setor. Agora, se foi 700 pessoas, aí tem que apurar, tem que confirmar. Não tinha 700 ali, eu não. acho que foram 300. E aí. olhe lá, não tava tão cheio o setor assim também, não. Mas Tá um troço, Gil, de jogar coisa. Não. Jogar. Mas sempre foi assim, infelizmente. Não, sempre foi, mas tá no Independência, a gente viu isso no Cruzeiro e Atlético, foi uma coisa absurda. E ontem de novo, e sabe o que aconteceu ontem? No setor do lado da imprensa, assim, nos camarotes do América, de convidados do América, tinha gente lá jogando coisa lá embaixo na torcida do Atlético. Aí os bacanas lá de baixo resolvem revidar jogando coisa pra cima. E acertaram profissionais de imprensa. O equipamento do Pardal, que todo mundo conhece, Pardal, Antônio Carlos Pardal, que faz várias rádios aí. O equipamento do Pardal foi atingido, colegas de imprensa foram atingidos. Pelo amor de Deus, gente, que graça imbecil, idiota é essa de jogar copo de não sei o que na cabeça dos outros? Que coisa idiota, pelo amor de Deus. Eu acho, sobre você falando assim de pessoas, galera lá, até um torcedor da América tava em cima de mim, 3 fileiras de mim, assim, no jogo. E tava muito bacana que nosso redor só tinham vários atleticanos e assim, tava uma harmonia muito legal. Tava o pessoal conversando, assim, foi gol do Atlético, eles, tipo assim, comemorou, mas brincando. O Hulk perdeu o pênalti, aí ficou também brincando que o Hulk não fazia pênalti contra o América. E ficou aquela discussão bem sadia ali. Tanto que na hora que o Atlético fez o 3º gol, o pessoal juntou assim, foi abraçando, comemorando, ele saiu pra ir embora,
porque ele viu que ia dar confusão na saída. Até isso, Liberdade tem esse ponto. Porque a saída das duas torcidas eram, obviamente, distintas. A torcida do Atlético iria ter que sair pelo portão da Pitangui, da Ismênia, enquanto do América teria que sair da Pitangui. Porém, na hora que a gente ia sair pra Pitangui, simplesmente a segurança não queria deixar passar. E o torcedor tava com a camisa do América. Como que não pode passar? Vai que ele ia passar no meio da torcida do Atlético? Aí toda a desorganização de seguranças na saída também foi um caos. É realmente complicado.